Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. Como foram de final de semana? Tudo bem? A prof também. Passou tudo bem. Então, hoje a prof vai falar no vídeo sobre português. A prof vai retomar sujeito e predicado, certo? Porque para nós passarmos para um outro assunto, a prof achou melhor se aprofundar um pouquinho mais no que é sujeito e predicado, certo? Sem esquecer do núcleo do sujeito. Isso também é muito importante, certo? Então, a prof fez aqui uma apresentação em PowerPoint para ficar melhor para vocês entenderem. Aí, a prof vai explicando, vou falando, vocês vão vendo, né? E vão conseguindo entender um pouquinho melhor e identificar o sujeito e o predicado, certo? Então, vamos lá. O prof vai colocar aqui, então, a nossa retomada. Vamos lá. Então, tá lá. Sujeito e predicado, certo? Sujeito e predicado. Vamos ver, então. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito, certo? Primeiro eu quero saber quem foi ou o que foi, e depois que eu vou ficar sabendo o que aconteceu com ele. Então, o predicado é o que aconteceu com ele, o que ele fez, certo? Uma forma fácil da gente achar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Como eu já expliquei, eu tenho que perguntar para o verbo quem ou o que. Então, olha lá o exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu vou perguntar ao verbo quem organizou a homenagem? Quem? Os estudantes, né? Foram os estudantes que organizaram a homenagem. Então, eu vou perguntar, quem organizou a homenagem? Certo? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração são os estudantes, porque eles organizaram a homenagem. E aí eu pergunto, o que foi feito? O que os estudantes organizaram? Eles organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, os estudantes é o sujeito e o que sobra junto com o verbo é o predicado. Outro exemplo, o discurso foi modificado. O que foi modificado? Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Por quê? Porque eu já estou perguntando, algo foi modificado, né? Então, o que foi modificado? Algo. Eu não sei o que. Vamos tirar o discurso aqui. Faz de conta que o discurso não está aqui, certo? Então, vai ser assim, algo foi modificado. O que foi? Aí o foi modificado foi a ação, a informação que eu tive, certo? E o que foi modificado? O discurso. É do discurso de que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o que foi modificado? Eu pergunto para o verbo foi aqui. Foi. O que foi modificado? O que? O discurso. O discurso é o sujeito. E o predicado é o que foi modificado, certo? É a informação que eu tenho. Então, o foi modificado é o predicado. Núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. A gente tem que lembrar que o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Eu não posso deixar a minha oração sem coerência. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Exemplos. O discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso, é o discurso. Olha lá.
O discurso é o núcleo do sujeito, certo? Porque o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Está sendo o discurso é que a gente está falando do discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse caso, o núcleo do sujeito, aqui, ó, os formandos e os professores, qual que é o núcleo do sujeito? Formando e professores. São os dois o núcleo do sujeito. Eles é que estavam empenhados, certo? Então, eles são o núcleo do sujeito. Aqui eu coloquei uma corujinha para a gente não esquecer. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, é o sujeito que faz a ação. E o predicado é a informação que a gente tem daquele sujeito. O que aquele sujeito fez? Os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração. Então, eu identifiquei o sujeito, certo? Como aqui, gente, no caso, os formandos e os professores, eles são os sujeitos, eles fizeram uma ação, certo? Então, eles aparecem ali. Então, quando o sujeito ele é identificado na oração, como os professores e formandos, ele está sendo determinado quem foi que fez. O indeterminado, quando ele não é identificado na oração. Certo? Por exemplo, fui na loja comprar roupa. Quem que foi? Não aparece. Fui eu. O eu não aparece. Então, ele é indeterminado. E o inexistente é orações com verbos impessoais. O inexistente, geralmente, é quando não existe um sujeito. Por exemplo, choveu ontem. Quem que é o sujeito? A chuva? Não. Ele não diz quem é o sujeito. Então, é o sujeito inexistente, certo? Os sujeitos determinados, por sua vez, eles dividem-se em simples, composto e oculto. Lembrando que sujeitos determinados são aqueles sujeitos que aparecem na oração, certo? Então, eles são sujeitos simples, quando eles têm apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Cadê o núcleo da oração? Paciente. Ele que foi atendido. Então, ó, só tem um núcleo. Então, ele é simples. Sujeito composto, quando tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousse e brownies são os meus doces preferidos. Cadê o sujeito? Quem que são os meus doces preferidos? Mousses e brownies. Quem é o núcleo do sujeito? Mousse e brownie. Certo? Então, ó, eu tenho dois núcleos. Então, ele é composto. Sujeito oculto, quando ele é identificado pela desinência verbal, certo? Então, a gente tem que olhar o verbo, a forma que o verbo está flexionado. Exemplo, andamos a tarde toda. Quem andamos, gente? Quem andamos? Aí eu vou. Quem que andamos? Nós. Nós andamos. Então, ele coloca o verbo sem utilizar o nós, ou eu, ou ele, certo? Então, isso é o sujeito oculto. Eu sei que tem um sujeito, mas o sujeito não aparece aqui na frase. Sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. Quem que opinam? Eles, nós, né? Nós não. Eles. Eles opinam sobre tudo. Ou pode ser, elas opinam sobre tudo. Eu sei se são eles ou se são elas? Não. Então, ele é indeterminado, porque ele não diz para mim se são eles ou se são elas, certo? Então, ele é indeterminado. E o sujeito inexistente? Amanheceu. Ah, quem que amanheceu? Eu não sei quem que amanheceu. O sol? O dia? Então, o sujeito não existe, certo? Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica uma ação. Exemplo, terminei mais cedo. Ó, já disse aqui, terminei mais cedo. Então, ele já está mostrando que ele terminou mais cedo.
certo? Ele foi lá e fez tudo e terminou mais cedo. Então, já está mostrando a ação dele. O nominal, quando o verbo indica estado, exemplo, o patrão foi atencioso, quer dizer que o patrão estava bonzinho, ele foi legal, ele foi atencioso, está mostrando o estado de como o patrão estava, certo? E o verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado juntos. Por exemplo, cheguei atrasado, ó, cheguei, ação, ela chegou. Atrasada, estado. Ela estava atrasada, quer dizer que ela, né, chegou e estava atrasada, ó. Tá aqui. Cheguei e estava atrasada, já mostrou o estado que ela estava atrasada, ela se atrasou. E que ela chegou, ação, ó. Então, ação e estado juntos. Esse é um verbo nominal. Juntos, existe também. Sujeito e predicado. Então, olha lá, para a gente lembrar. Tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto, quer dizer, o oculto, né, gente? E a oração sem sujeito, que é o inexistente. Não tem sujeito. E os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Predicado é o termo da oração que, através de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito, quer dizer, ele fala sobre o sujeito. Trata-se, portanto, de uma declaração. É tudo o que sobra quando se tira o sujeito. Então, eu achei meu sujeito na oração, tudo que sobra é predicado. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, né, quando a gente tem mais de um sujeito, existirá sempre uma de maior importância semântica, quer dizer, semântica na língua portuguesa, né? Em torno da qual giram as demais que com ela se relacionam. Então, a gente tem uma frase, nós temos outras palavras. A essa palavra mais importante dá-se o nome de núcleo do sujeito. Por exemplo, 5 caças americanos cruzaram o céu do Iraque. Então, vamos ver. Verbo, cruzaram. Aí eu vou perguntar para o verbo. Verbo, quem é que cruzaram? 5 caças americanos. Eu achei o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Caças. Caças é o núcleo do sujeito. Por quê? Porque foram os caças que fizeram a ação. Foram eles que cruzaram. Certo? Então, são os caças. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, apresentar isso para vocês estudarem. Eu vou passar a lição de casa. Vai ser na folha, nós vamos treinar sujeito, predicado, núcleo do sujeito e verbo, que vocês vão ter que identificar para a prof. Então, eu vou fazer uma folha de atividade para vocês imprimirem e colarem no caderno, certo? E vou colocar também um slide sobre sujeito e predicado. Não vou colocar muitos, mas esse slide que eu vou colocar, vocês vão ter que copiar no caderno o que é sujeito, predicado e núcleo do sujeito, certo? Eu vou colocar pouquinha coisa, mas que é bom a gente ter no caderno para não esquecer e para poder estudar para a prova, certo? Então, vou fazer isso para vocês. Vou colocar lá no Que Mágico, tudo bonitinho, o que vocês têm que fazer, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês antes da gente passar para o próximo conteúdo, certo? Então, é isso. Então, nós ficamos por aqui, ó. Até o nosso próximo vídeo e se cuidem.